a ceia do Senhor. É um momento muito especial para a igreja. E deve ser feita sempre, como a palavra de Deus nos diz, no templo, na igreja. Por isso é até um esclarecimento para algumas pessoas que estão vindo de outras denominações, outros que não conhecem o funcionamento da Igreja Batista. Normalmente a Igreja Batista não manda ceia para o hospital, para membros que estão em casa, devido ao que a Igreja Batista entende sobre a ceia. E na caminhada do sermão, os irmãos vão entendendo, e depois, antes da ministração, eu ainda vou fazer um fechamento. Então, vamos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e vamos estar lendo 1 Coríntios 11, de 23 a 32. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 32. Amém? A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Oremos. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, a tua palavra foi lida, que ela alcance morada em nossos corações, para promover, Senhor Deus, a comunhão da tua igreja, a comunhão entre cada um membro da tua igreja, Senhor Deus, para também, Senhor Deus, tratar de tudo o que concerne ao nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento conosco mesmo, Senhor, e também o nosso relacionamento com o próximo, com os familiares e com todas as pessoas. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, nós vamos focar 3 pontos aqui, que a ceia promove isso conosco. Primeiro, a memória de quem Jesus Cristo é e de tudo que Ele fez. Em segundo lugar, nos mostra o compromisso, a vocação, mas também o prazer em anunciar o Senhor Jesus Cristo. Anunciar tudo que Ele fez, anunciar a transformação que Ele causa em nossa vida. E o terceiro ponto é promover a comunhão no seio da igreja. Quando nós lemos
E o que nós falamos aqui, o culto da ceia é um culto que, diferente do que muitas pessoas pensam, o culto da ceia, ele não perdoa pecado. Ele não salva. É por isso que a Igreja Batista não leva a ceia nas casas, porque se a ceia perdoasse, santificasse a pessoa, se a ceia salvasse, meu irmão, ia ser muito mais fácil a gente anunciar Jesus Cristo, né? Era só pegar a ceia e distribuir para toda a humanidade. Todo mundo ia ser salvo. Todo mundo ia ser santificado. Não. Reparem que eu li aqui no versículo 28, no capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Eu estava aqui me aprofundando nesse não discernir no corpo de Cristo. E pelo estudo que eu estava fazendo, esse discernimento aqui era simplesmente que a pessoa que come indignamente, ela não compreende que essa ceia nos lembra da santidade de Cristo, nos lembra que nós devemos obedecer o que a palavra de Deus nos fala, e por isso não podemos comer indignamente, porque quando nós comemos não estamos discernindo, e discernir esse sentido aqui dá um entendimento de contaminar. Ora, se eu não discerno, tenho um discernimento de como é o corpo de Cristo, o que deve ser a nossa comunhão, e eu participo da ceia do Senhor, sem estar me santificando, sem estar buscando ter uma vida correta diante de Deus, eu estou profanando o corpo de Cristo. Eu estou profanando o templo da habitação sagrada do Senhor Deus. E é esse sentido que no estudo eu consegui compreender desse discernimento. Mas a ceia é um culto memorial. Não salva, não santifica, mas como nós vimos aqui, é para aqueles que estão se santificando. Porque tem condenação para aqueles que participam sem estar em condições de participar. Memorial, amados, é que traz a memória, nos dá lembrança. Hoje de manhã aqui, eu estava ouvindo o irmão Carlos Marcos, falando do pai dele, do testemunho, do exemplo, do que Deus fazia no pai dele. E eu lembrei do meu pai também, como Deus usava também. Isso é memorial, é trazer a memória. Antigamente, quando acontecia alguma coisa, por exemplo, quando Jacó teve aquela visão dos anjos, Deus mandou ele erigir ali um altar, como um memorial que Deus tinha falado com ele. Porque quando ele passava por ali, ele olhava aquilo, ele lembrava. Então, memorial é para lembrar, para fazer vivo na nossa mente, para influenciar as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso compromisso, o nosso amor para com Deus. E aí Paulo vem trazendo aqui, tomai e comei, falando do pão, representando o corpo de Cristo. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, faz isto em memória de mim. Amados, aqui Jesus Cristo está falando, sabe o quê? Que nós precisamos sempre estar lembrando dele. Lembrando de quem ele é, lembrando do que ele fez, lembrando do que ele nos ensinou e lembrando do que ele nos mandou, nos ordenou. E quando nós começamos a folhear a Bíblia, nós começamos a resgatar e ver os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou em João 14,6 o quê? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, amados.
Veja o ensinamento, a salvação só é em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Não tem outra. Jesus Cristo nos orienta, nos ensina. Jesus Cristo tem ainda tantos outros ensinamentos sobre a paz, por exemplo. Como muitas vezes nós ficamos carentes da ação da paz de Deus em nós, quando chegam as aflições, quando chegam as tribulações, quando passamos por perigo de vida, quando estamos vendo amigos, irmãos sofrendo, como isso nos agonia, quando há falta de verba para botar o pão de cada dia, para dar condições melhores à nossa família, como nós sofremos. Pois na ceia, sabe o que está falando isso aqui? Jesus Cristo disse aos seus discípulos, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, Ele entra em nossa vida, sela o nosso coração com o Espírito Santo e nos dá a sua paz, a paz sobrenatural que nós não conseguimos entender. Não é a paz do mundo, é a paz do Senhor Jesus Cristo. É essa paz. Significa dizer, amados, que todos aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo têm essa paz. E se essa paz não consegue influenciar a nossa vida, não é por culpa de Jesus Cristo, não é por culpa do Espírito Santo, não é por culpa de Deus, é por nossa culpa, que da nossa forma e maneira de viver, não estamos dando condições ao Espírito Santo de Deus, que está desejoso de fazer isso na nossa vida, promover essa paz, ela crescer e nos capacitar a passar pelos problemas. Somos nós que impedimos dessa paz agir em nossa vida. E Jesus Cristo ainda continua. Normalmente eu ouço as pessoas sempre falar desse texto, focando a tribulação, esse versículo. Mas o motivo desse texto não é para focar a tribulação, é para focar a paz. Lá em João 16, 33, Jesus fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É lembrarmos, irmãos, o tempo todo que Jesus Cristo vive em nós. É lembrarmos que esse nosso relacionamento com Jesus Cristo, esse nosso relacionamento com as pessoas, precisa ser movido pelo amor de Deus. A ceia serve para isso, para trazer isso à nossa memória. Mas o ideal, amados, é que não tem condições de nós virmos todos os dias para a igreja para participar da ceia. Porque a nossa necessidade é diária, não é só uma vez por mês não, é diário. Mas precisamos estar sempre com isso na mente. E Jesus Cristo, Ele fala da morada de Deus, da morada dEle em nós. É outro ensinamento. Quando participamos do pão, precisamos lembrar disso. Que o Pai, o Filho e o Espírito moram em nós. João 14, 23. Diz aqui. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Qual a diferença de se morar e de se visitar? Quando você está no seu lar, que chega alguém que não é pertencente ali, que não vive ali, e fica por algum tempo, ele está visitando.
É o que acontece com a Gisele, o Flávio, quando vem na casa da irmã Rosane, não é? Estão visitando, apesar de ser a casa da mãe. Mas vocês vivem ali? Não. Vocês estão visitando. Mas as pessoas confundem esse conceito de visita com o conceito de moradia e fica imaginando que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo vai nos visitar. Amados, o Pai, o Filho e o Espírito, segundo a palavra, vivem em nós todo o tempo. Se nós, o tempo todo, estivéssemos atentos com isso, nós deixaríamos de fazer tantos erros, de falar tantas bobeiras, de fazer tanta coisa, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso está na nossa vida, é presente o tempo todo. Esteja você fazendo o que você estiver fazendo, esteja você fazendo, pensando, decidindo, escolhendo, o Deus Todo-Poderoso está vivendo em você. Nós precisamos viver em santidade para darmos condições ao Espírito Santo de Deus de fazer o amor de Deus crescer na nossa vida. Crescer de um ponto tal que todo o nosso ser seja influenciado por esse amor tão maravilhoso que o Espírito Santo derramou em nossos corações no momento da nossa conversão. Vemos aqui também, continuando no versículo, dá vontade de continuar só nesse versículo, mas nós temos que continuar, amados. No versículo seguinte, reparem que aqui ele falou o corpo, usando o exemplo do pão, lembrando que nós devemos trazer à memória o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele fez, o que ele ensinou. Para nós também seguirmos a sua orientação. E aí chega no 25, ele diz, isso tudo está no memorial. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faz isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. De novo, memória de mim. Mas repare que aqui agora tem uma diferença. A diferença aqui é que ele fala que o cálice, fazendo o simbolismo no sangue dele, é um novo testamento. Porque Jesus Cristo derramou a sua vida, o seu sangue no Calvário, para nos dar a salvação. A pessoa pode conhecer profundamente o Senhor Jesus Cristo, pode ser doutor, PhD e qualquer outro termo que tem, em teologia, em toda a ciência do mundo. Se ele não se curvar diante do nome do Senhor Jesus, se ele não se arrepender, se ele não reconhecer que é um pecador, nada disso serve. Aqui está a aliança de salvação. É o Novo Testamento. A aliança feita lá atrás, que apontava para o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, que apontava para o sangue de Jesus Cristo, que ia ser derramado de uma vez por todas, cabal o suficiente. Não havia mais necessidade de todo o ritual que o povo de Deus fazia até ali. Não havia mais necessidade de sacrificar o cordeiro, de ofertar comida, de fazer nada disso, amados, porque o Senhor Jesus Cristo é um novo testamento. A sua morte, o seu sangue, foi derramado por cada um de nós. Então, para termos a salvação, precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, morreu no nosso lugar, pagou o preço da condenação que estava sobre nós. E ao reconhecermos isso, pois somos pecadores, confessando isso ao Senhor Jesus, convidá-lo para fazer morada em nossa vida. Há essa aliança. O cálice lembra disso. Pastor, mas por que tem que lembrar disso? Amados, isso nos lembra que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Viram? Eu falei da morada do Filho, do Pai
e agora faro da morada do Espírito Santo também. Porque Jesus Cristo mesmo falou que Ele enviaria, se Ele não fosse, Ele não podia enviar o Espírito Santo. Ele viria, não é? Isso em João 16, ali no versículo 8, fala que o Espírito Santo iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence. Não é a nossa capacidade, a nossa eloquência, a nossa sabedoria. A ceia representa lembrarmos, trazermos isso à memória, que é o Senhor Jesus Cristo que pagou por nós, e o Espírito Santo nos lembra disso. E se nós damos condições, o Espírito Santo fica nos lembrando todo o tempo da nossa vida, toda hora do nosso dia, todo minuto, sobre isso. Sabe para quê? Olha o que ele diz logo em seguida. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Sabe para que isso, amados? Para nós entendermos que a nossa missão de viver o Evangelho e de anunciar o Evangelho precisa ser mais do que uma ordem. Precisa ser mais do que uma capacitação. Precisa ser um estilo de vida movido pelo amor de Deus. Estávamos na classe de manhã, a irmã Gisele estava falando lá sobre o campo missionário, num local que era proibido falar abertamente de Jesus Cristo, tal. E as pessoas viram ele servindo assim com amor, mas com amor que é prático. E perguntavam o que fazia ali. E eles falavam, é o amor de Deus, que está movendo isso. Amados, o amor de Deus precisa agir, nós precisamos. Eu não posso falar que o amor de Deus precisa agir, porque Ele já age. Nós é que impedimos a ação dEle. Então nós precisamos entender e dar condições ao Espírito Santo de Deus para que o amor de Deus vá crescendo em nossa vida tanto, que a gente não fique, vamos dizer assim, alienado em ver uma pessoa que não tem Jesus Cristo e não sentir nada. Em ver as pessoas sofrendo, isso, aquilo foi uma coisa que está amortecido. Não. O amor de Deus, Ele vai agir, se nós dermos possibilidade dEle agir. Se nós fizermos a nossa parte, Ele vai agir na nossa vida de tal forma que nós vamos ficar incomodados. Que nem que seja uma palavra, qualquer forma, nós vamos falar, Deus te abençoe. Jesus te ama. Nós vamos fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o amor de Deus vai nos fazer olhar para aquelas pessoas, não como o ser humano olha, mas como Deus ama. E aí vem esse que é o segundo ensinamento da ceia. Porque vem a ordem, mas nós precisamos entender que essa ordem não é aquela ordem que você tem que fazer por obrigação, mas que você tem que fazer por compreensão de tudo que Jesus Cristo ensinou, de tudo que a palavra de Deus nos ensina. Sabe o que a palavra de Deus fala para cada um de nós? Nós temos o ministério da reconciliação. É isso aí mesmo. Nós temos essa missão de reconciliar, ser instrumento nas mãos de Deus para reconciliar o ser humano que está afastado de Deus ao Senhor Deus. Mas também, amados, reconciliarmos dentro do nosso lar. Reconciliarmos dentro da igreja do Senhor. Então, quando nós compreendemos e buscamos dar condições ao Espírito Santo de mover a nossa vida, Ele vai mover, Ele vai fazer. Ele está desejoso de fazer isso. O nosso livre-arbítrio, as nossas atitudes que muitas vezes impedem isso. E no terceiro, de promover comunhão, porque essa palavra aqui, amados, seguinte, ela é muito dura.
E vemos aqui, portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra que o apóstolo Paulo dá aqui, ele não estava dando com alegria, com satisfação para promover a condenação, para jogar uma opressão, um jugo sobre o povo. Não, ele estava esclarecendo aquele povo, aquela comunidade ali em Corinto. Corinto era uma cidade problemática, difícil. Durante o primeiro século, ela era uma das maiores cidades do Império Romano. No segundo século, ela se tornou uma das mais ricas do mundo. O que existia ali era muita imoralidade. O que acontecia ali, o povo era um povo profano, um povo pagão. Ali tinha um templo da Efrodite. E ali, amados, havia 1000 mulheres prostitutas cultuais. Era só depravação naquele povo que era daquele paganismo que fazia a sua adoração. Era profanação, era depravação. Então, esse era o contexto em que a igreja estava inserida ali. E nós vemos que os negócios realizados naquela cidade eram inescrupulosos. Era falcatrua, era corrupção. Tinha negócios honestos, sim, como tem em todo lugar, mas tinha tudo isso aí. E naquele meio ali tinha uma comunidade cristã. E muitos daqueles que participavam eram novos convertidos, ainda não conseguiam ter vencido a influência do paganismo. E com isso havia dissensão entre eles, divisão, de forma que um processava o outro, isso dentro da comunidade cristã. Um processava o outro por alguma coisa e um juiz, que não era temente a Deus, não tinha nada de fora, entrava na igreja e decidia as causas. Viu a divisão? Mas não era só isso não, na ceia fala que uns comiam muito, outros comiam pouco, havia uma desorganização, havia dissensão. Então, quando Paulo dá essa ordem, quando Paulo, orientado pelo Espírito Santo, impõe isso, ele está alertando ali, e isso ele estava alertando para os membros da igreja, daquela comunidade, que participavam ali, que não poderia participar de qualquer maneira, tendo dissensão, participando de paganismo, alguma situação de imoralidade, profanismo. Amados, isso acontece no seio das igrejas hoje em dia. E veja como Deus usa Paulo, falando uma comunidade, de um costume diferente do nosso, de uma prática diferente do nosso, mas que, reparem, é verdadeiro no nosso tempo. Ele alerta que terão consequências aqueles que, estando nessa prática, participem do memorial. Porque o memorial era para nos trazer a lembrança de tudo do Senhor Jesus Cristo. Da santidade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua paz, da sua morte no nosso lugar. Da nossa missão de viver o santo evangelho de Deus. E nós precisamos nos avaliar. Há uma necessidade de avaliação para que nós não sejamos achados indignos de participar da ceia. Não que ela santifique, nós temos que estar santificados para participar. Não que ela salve, porque nós já devemos ser salvos para participar. Perceberam a inversão? Amados, eu não estou falando aqui agora só da denominação batista, não. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. É doutrina da palavra de Deus. E nós entendemos assim. E buscamos viver dessa forma. Então, nesse momento, antes de participarmos da ceia, nós vamos fazer 2 minutos. Eu vou pedir à irmã do piano para estar tocando um fundo musical.
E eu peço que nesse momento você se coloque diante de Deus. Os diáconos não sabem, eu não sei, ninguém sabe. Quem sabe é você e Deus. E faça esse exame que o apóstolo Paulo falou aqui. Examine-se, pois, a si mesmo, para nos prepararmos para comer o pão. Mas repare que a comunhão que resulta disso, sabe o que é? Na hora desse exame, eu entendo que eu magoei o meu irmão. Na hora desse exame, eu entendo que alguma pessoa me magoou. Se eu magoei algum irmão, eu vou chegar diante de Deus e vou falar: Senhor Deus, oh Pai, me perdoe, me ajude, me perdoe. Eu quero restaurar a minha comunhão com o irmão. E se você foi o magoado, o ofendido, chegue diante de Deus e fala: Senhor Deus, me capacite de maneira sobrenatural a perdoar o meu irmão, a perdoar a mágoa, a perdoar a decepção. Me ajude a perdoar o meu filho, me ajude a perdoar o meu pai, a minha esposa, o meu esposo, o meu irmão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, para que eu não seja indigno, para que eu consiga participar, Senhor. Mas se é outro tipo de pecado, e você tem consciência dele, amado, 1 João 1,9, a palavra de Deus nos diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Isso é entre você e Deus. Isso não é meu, não é dos diáconos, não é de nenhum pastor, é você, sou eu, diante de Deus nesse momento. E você sabe como está a sua vida, assim como eu sei. É um momento de nos derramarmos, de nos aquebrantarmos diante do Senhor Jesus e buscar ter comunhão. Não importa se o homem, o irmão, a irmã é diferente, não importa se ele pensa diferente, não importa se está envolvido com, infelizmente, essa situação política que dividiu a igreja, que dividiu famílias. Amados, esse é o momento, a ceia do Senhor está aqui. Precisamos ministrar perdão, precisamos pedir perdão, precisamos mover a comunhão do corpo de Cristo. Esse é o momento. Senhor Deus, a tua igreja, ó Pai, está se derramando diante de ti, Senhor. A tua igreja, Pai, está confessando os pecados. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos. Senhor, nós sabemos, se formos depender da nossa capacidade, da nossa condição, nós não vamos conseguir participar da ceia, Pai. Mas diante disso, clamamos a Ti, Senhor, que Tu vá ministrando perdão a todos nós aqui presentes, Senhor Deus. Que Tu vá nos capacitando a compreender a realidade da ceia, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convido à frente agora os diáconos, os pastores, para virem à frente. Uma última observação sobre a ceia, que cada igreja tem um sistema de participação da ceia, ou seja, das pessoas participarem.
Existem 4 classificações chamando a ceia: de ultra restrita, restrita, livre e ultra livre. A ceia ultra restrita é exclusivamente para os membros da igreja que estejam em plena comunhão com a igreja e com o Senhor Deus. Muitas vezes a pessoa está em comunhão com a igreja, mas não está em comunhão com Deus. Então precisa ser assim. Isso é ultra restrita, só para os membros da igreja. A restrita é para os membros da igreja, mas da mesma denominação. Por exemplo, a nossa igreja é a Igreja Batista, pertencente à Convenção Batista Brasileira. Então, normalmente participam da ceia todas as igrejas batistas pertencentes à Convenção Brasileira, que estejam em comunhão com a sua igreja local e com o Senhor Deus. Aí temos a ceia livre. A ceia livre é para todos aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, e estejam em comunhão com a sua igreja local e com o Senhor Deus. E aí existe a ceia livre, que é para toda e qualquer pessoa. Aí todas essas outras condições de comunhão, ultra livre. A livre é essa que eu falei, aqueles que são salvos por Jesus Cristo e pertencem a uma igreja evangélica que professa Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, estejam em comunhão com a igreja e com Cristo. E a ultra livre não, a ultra livre é oferecida a todas as pessoas, entendendo que o corpo, o pão e o elemento têm poder de salvar e de santificar, que é o que não acontece com a Igreja Batista. E eu tive perguntando, já tinha perguntado um tempo atrás o pastor Juraci, hoje, um tempo desse, perguntei ao irmão Marcos, ao irmão Henrique, e eles me informaram que a nossa igreja, ela usa a ceia restrita. Então eu, assim, peço perdão a todos aqueles que, assim, não são pertencentes de uma igreja batista, pertencente à Convenção Batista Brasileira. A ceia vai ser apenas para aqueles que pertencem. E qualquer dúvida, depois eu me coloco à disposição para conversar com os irmãos, explicando melhor que nós não temos mais tempo para explicar. Então, a nossa ceia, ela é para as pessoas que são membros das igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, e estejam em plena comunhão com a igreja local e com o Senhor Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue.